Israel, a verdadeira Babilônia, até que ele apareça, até que se levante aquele a quem foi dado o governo. Nós temos aí Israel, o Estado de Israel, né? O Estado, o país, a nação de Israel e os judeus espalhados pelo mundo, entre outras nações, e também aqueles que não sabem que tem o sangue da aliança estão espalhados pelas nações em outros credos religiosos ou até mesmo os ateus, filhos da Babilônia. Aqueles da qual Deus tinha feito uma aliança se tornaram a própria Babilônia. É o que eu queria trazer aqui daí. O que está acontecendo embaixo dos nossos olhos, embaixo dos nossos narizes, que nós estamos ignorando, fazendo vistas grossas ou até mesmo apoiando. Isso é muito perigoso. A gente precisa entender qual que é o vinho amargo de Sião aí. Israel embriagando as nações. Então, eu quero que você pense assim. Apenas escute, né? A gente tem um escândalo muito silencioso, extremamente ensurdecedor em curso. Em Israel e nas nações. Aquela nação, aquele povo que um dia foi a vinha escolhida do Senhor, transformou-se na taça mais fermentada da Babilônia. O vinho que deveria curar está entorpecendo. O azeite que deveria ungir está sendo usado para lubrificar os mecanismos do pecado. E o mundo inteiro está bebendo, de goles, de goles, de goles profundos, do vinho da embriaguez que jorra do próprio centro da Terra Santa. Não é Roma, não é a Grécia, não é a Pérsia que distribui o cálice. É Jerusalém que está distribuindo o cálice da destruição. Você parece um exagero? Eu pensava que era um exagero até o Senhor me colocar para analisar e fazer a verdadeira techuvá, o verdadeiro retorno ao Deus eterno. E se você acha um exagero, eu quero que você olhe de novo. A terra que deveria ser referência da aliança com o Deus eterno se converteu em plataforma de perversão global. Não é apenas um povo pecando, é um povo que está abrindo a torneira do pecado para o mundo inteiro beber. Eu quero que você analise o seguinte. O altar foi trocado por apostas. Eu sei que você está acompanhando no mundo inteiro essas casas de apostas, as bets. As bets aqui no Brasil, as bets no mundo. Eu quero que você saiba, se você não está sabendo, agora você está, que 90% do fluxo de casas de aposta está com a sede em Israel. Então, em Jerusalém eles não podem, então eles ficam ali entre Haifa e Tel Aviv, instituem a empresa ali e depois eles geram, né, um tráfego global para as nações, onde pessoas, famílias estão sendo destruídas por apostas. Então estão usando Israel, estão pegando a matriz espiritual da santificação em Israel e estão praticando o quê? Comércio desonesto, balança desonesto, corrupção, juro. Então, o Senhor, ele proíbe a injustiça no comércio, ele proíbe pesos desonestos, ele proíbe a usura contra o irmão. O Senhor proíbe tudo isso na Torá. Mas hoje, empresas que estão baseadas em Israel, as bets, as casas de apostas, esses sistemas, esses jogos que empobrecem as famílias são os que mais estão alimentando a rede internacional de vício financeiro, de tráfico humano, de abusos infantis
o tráfico humano para trabalho escravo e o tráfico humano para escravas sexuais e roubo de órgãos. Sim, você me ouviu bem. Você me ouviu bem. Não se faça desentendido. O povo tá perdendo a casa, tá perdendo a vida, tá perdendo o casamento, tá perdendo a paz, estão perdendo a si mesmos e não conseguem estabelecer uma aliança com Deus eterno. Porque aqueles que deveriam nos ensinar, na verdade, estão nos embriagando, nos fazendo pecar. Veja aí o crime de Efraim. Veja o crime de Efraim. E qual que é o rolê aqui? Qual que é o clique inicial? Ele tá saindo de onde? Ele tá saindo da terra sagrada, ele tá saindo da onde os patriarcas pisaram, da onde Cristo pisou, aonde Deus santificou. Essa é a mesma terra onde Elias desafiou Baal. Essa mesma terra que Deus santificou está sendo hoje novamente vendido o sangue dos pobres por comissão de aposta, por comissão sobre corpo, por meninas com rostos angelicais ou meninos sendo abusados, por supostos judeus, por supostos rabinos, por empresários, aí do mundo inteiro, empresários que se dizem judeus, empresários do alto escalão do Islã, empresários do alto escalão cristão, empresários do alto escalão ateus, enfim. Todas as nações estão bebendo disso. E o centro do cálice? Israel. Gente, a gente não pode chamar isso de outra coisa que não seja um sacrilégio sistêmico. A gente agora também tem o templo, né? Que virou bordel. A imoralidade sexual, a prostituição em Tel Aviv é extremamente conhecida. Mas o que não se fala é que tem uma indústria subterrânea de tráfico sexual infantil e exploração de refugiados. Proteção de pedófilos acontece pelo governo de Israel, de empresários, de rabinos. A grande maioria dos pedófilos do mundo inteiro, daqui do Brasil, dos Estados Unidos, do Canadá e de outras nações do mundo, quando estão para ser pegos, eles migram para Israel e fazem, eu esqueci o nome do processo de retorno da terra. Eles estão sendo protegidos. Por quê? Interesses financeiros. E a gente está tendo uma exportação disso para as nações. Sim, exportação. Corpos violados de crianças sequestradas na África migram aí pelas rotas do Oriente e Israel é o elo dessa cadeia. E depois que sai de Israel, para onde eles vão? Para a região ali da Ásia. Para serem e se tornarem escravos. Isso é Sodoma. Isso é Gomorra. É pior que Sodoma, é pior que Gomorra. Porque naquela época eles não tinham a instrução do Senhor. Mas hoje? Que avanço de modernidade é essa? Que liberdade é essa? Esqueceram que Deus secou a nossa geração. Mulheres viris e homens afeminados. Deus tem um mandamento que ele não condena só a troca de roupas, que o homem não deve se vestir como mulher e a mulher não deve se vestir como homem. Aqui a gente está falando de sexos trocados não apenas no corpo físico, mas na veste espiritual da alma. Então, mulheres extremamente viris, agressivas, arrogantes, soberbas, homens extremamente afeminados, submissos, inseguros, perdidos, lambendo o chão. Deus, ele denunciou na lei, olha, a gente está falando aí de mais de 4.000 anos atrás, a subversão das naturezas. Deus critica a subversão das naturezas, o colapso da identidade que foi dada por ele. Mas Israel hoje promove parada LGBTQIA+, nas ruas de Jerusalém.
E o mundo inteiro promove. Eu te falo, não existe nenhum pecado que está sendo cometido nas nações que Israel não seja o centro. A crítica não é a Israel. A crítica são aqueles que se dizem servos do Eterno e estão dando para as nações o vinho da prostituição. Porque hoje a grande Babilônia são os filhos de Israel. E depois eu vou entrar nisso. Agora a gente tem tudo isso sob o olhar cúmplice, tanto do governo quanto dos rabinos, do sacerdócio. Sacrilégio. Chamam isso de tolerância. Mas o que eles estão tolerando hoje... Aliás, nem vou chamar de tolerar. A gente tem aí todo um sistema que, de certa forma, legalizou. Certo? Se você tolera, você aceita, você transforma em cultura, você legalizou. Então o ciclo ele é extremamente velho. Israel aqui hoje não está resistindo mais ao pecado, ele está assinando contratos com ele. Está se deitando na própria prostituição. Sábado, Shabat, que é dia sagrado, virou sexta-feira e as festas do Eterno, as 7 festas santas, viraram teatro. Então a gente tem Deus que estabeleceu as festas bíblicas, os sábados, em dias determinados, que foram desenhados por Deus no tempo do céu, que tem o compasso decretado, declarado claramente em sua palavra, que o compasso era da lua nova, da colheita, da contagem real, só que o que a gente tem um calendário atual que é convenção por homens, foi feito através de convenção de rabinos. Um Shabat extremamente corrompido, o homem escolhe o dia que ele vai guardar o Shabat, ao invés de obedecer aquele dia que Deus determinou. Pessa, Shavuot, Yom Kippur, Sukkot, nenhuma das festas do Eterno estão sendo comemoradas no dia correto. Elas estão sendo comemoradas nos dias errados, da forma errada, com o espírito errado. Isso não é adoração, isso não é obediência, isso é encenação. O Senhor rejeita encenação. Eu vou trazer só um paralelo, depois eu vou fazer um vídeo específico sobre o calendário das festas e do Shabat. Mas só para você aí, se você entende do calendário, quando Israel foi aí invadida pelo Hamas no 7 de outubro, aquele 7 de outubro, ele era o 7º dia, ou o 8º dia sagrado da festa de tabernáculos. Era o 8º dia sagrado. E tem uma instrução do Senhor, depois eu pego no versículo que eu não lembro a referência de cabeça, que o Senhor fala que quando houvesse as festas fixas, então Sukkot, tabernáculos, Yom Kippur e Pessa, o povo deveria subir até ele, para prestar as festas e os sacrifícios, e que eles não deveriam se preocupar com os inimigos, porque por eles obedecerem este mandamento, ir até Deus para prestar os sacrifícios e as ofertas, Deus guardaria as cidades, as mulheres e as crianças, de modo que nenhum inimigo invadiria eles. Quando isso aconteceu no 7º de outubro, e como era um dia sagrado de festa, e era um Shabat, suposto Shabat do 7º dia, mas ainda um dia de festa. O que deveria ter gerado na cabeça? Meu Deus, é um decreto perpétuo. Se é um decreto perpétuo, ele é irrevogável, até mesmo para os inimigos. Então, naquele dia não teria acontecido. Teria acontecido no 8 de outubro, não no 7º. Teria acontecido no 8, não no 7º. Porque toda estrutura espiritual respeita o calendário de Deus. Quem não respeita, o homem. E foi Deus que incitou para mostrar para eles, porque era um dia de festa sagrada. E estava tendo aquela festa demoníaca nos territórios de Israel. Mas aquela festa, em comparação aos outros sacrilégios,
não é tão grave quanto as outras, mas ainda é grave. Veja, ali já deveria ter gerado um impulso no povo. Um segundo. O que eu tava falando? O raciocínio da guarda das festas, esse dia do o sétimo dia de outubro, deveria ter gerado no povo essa consciência, esse desejo de retorno a Deus. Porque qualquer rabino. Caramba, você está no meio de um povo que estuda a Torá de segunda a segunda, de Shabat a Shabat, de ano a ano, revendo as mesmas escrituras, os mesmos versículos, as mesmas porções. E ainda assim, você não lembra da instrução do Senhor? Veja, eu não estou falando de um comentário de um rabino, eu estou falando de uma ordem do Eterno. Se você estuda a Torá de ano em ano, de segunda a segunda, de mês em mês, de Shabat em Shabat, essa instrução ela é extremamente clara, a não ser que você esteja cego. Esse é o ponto. O povo está cego, os rabinos estão cegos, porque qualquer erudito da Torá que de fato estudasse a Torá, por amor e temor a Deus e não pelo ego, teria... Isso aqui não poderia ter acontecido. Qual seria a primeira instrução para o povo? Jejum e oração, vamos retomar. Se você é um erudito da Torá, você teria chamado o povo, os rabinos, para jejum, oração, arrependimento e techuvá. E a primeira techuvá era techuvá das festas e a techuvá do Shabat. Se vocês estudam, se obedecessem a Torá, mas não obedecem. Partindo disso, a gente tem todos os outros cálices de prostituição. Que é o que... E a gente também tem a idolatria, o novo bezerro de ouro que acomete Israel e as nações. A idolatria não é só sobre colocar algo acima da ordem de Deus. A gente tem dentro de Israel um monte de empresa, startups idólatras. Os líderes militares se tornaram intocáveis. Está na hora de dormir. Obrigada, Alexa. O exército é celebrado como Deus. O dinheiro é o novo Deus de Israel. Aliás, sempre foi, se você parar para analisar. Porque é justamente o desejo do poder que corrompe o coração do judeu. Do ser humano em si, mas do judeu principalmente. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Não tô falando do ser humano que é justo e busca a verdade. Eu tô falando daquele que se esconde através da mentira e faz os outros errarem como se aquilo fosse verdade. Ok. Hoje a gente não tem um altar de pedra, a gente tem esse altar digital. Olha todas essas empresas tecnológicas ou não, as empresas de construção civil, onde a grande maioria dos sócios, donos, aí fazem parte de um lobby. Empresas de seguro, imobiliárias, empresas de construção, a indústria bélica, as farmacêuticas, a indústria da saúde, dentre outros ramos. Todas essas empresas que estão aí no lobby financeiro, matando os irmãos para lucrarem mais com suas mortes. Quem são as empresas bélicas? Quem são as farmacêuticas? Quem está dentro da indústria alimentícia? É abominável. Esse altar é abominável. Essa fumaça, esse incenso é abominável. Esse candelabro é abominável. Israel, Jerusalém, os judeus, o verdadeiro crente, seja ele cristão, seja ele muçulmano, seja ele judeu, deveria guardar a verdadeira palavra. Agora, vende a distração
e se vende para estar em um palco. E pior, é um povo que tem a Torá. Só que tem na estante. E no bolso pornografia, adultério, perversão. É bizarro olhar. Você olha para Israel, você vê o reflexo do mundo. Essa é a crítica de Deus. Essa foi a crítica de Deus, inclusive, para Levi. Porque Levi cometeu todos esses pecados, profanou a aliança do sacerdócio, e Israel foi levado a erro. Judá foi a mesma crítica, Efraim foi a mesma crítica, Beniamim foi a mesma crítica. Resumindo, Israel, a nação, o governo, os judeus, as nações, o mundo, os cristãos, os muçulmanos que seguem a República Islâmica, não necessariamente o Islã, porque a República Islâmica é totalmente diferente do verdadeiro Islã, ok? Porque Mohammed não falou nada diferente de Moisés. Agora, o Khomeini, o Al-Khamenei, que eu não sei falar a pronúncia dele, que é o atual, profanam toda a obra de Mohammed. Profanam a obra de Moisés, incentivando os fiéis a terem relações sexuais com jumentas, com vacas, e depois cometer estrangulamento. E depois ter relação sexual com a esposa. Ou seja, cometendo zoofilia, que é totalmente proibido pela Torá, imitando a prática de Bila, aquele feiticeiro, depois cometendo assassinato dos animais, onde Deus fala que vai cobrar o sangue, tanto do homem quanto do animal, porque pertencem a ele. Olha que abominável! Que líder é esse que leva o povo a erro? Os muçulmanos que cometem erro hoje são aqueles que estão seguindo os ensinamentos da República Islâmica, não do Islã. A perversão dentro do Paquistão. A perversão dentro da África. Homem se deitando com homem, abusando de meninos e depois tendo relações entre eles mesmos. Nojento, abominável. O mundo está doente, Israel está doente. E é uma doença que não está em um só lugar. Israel virou a distribuidora da epidemia espiritual. O vinho fermentado da Babilônia é servido ao mundo através deles, ali, com selo de santidade. E ninguém se posiciona porque acha que é o povo escolhido. E só começa só a se posicionar contra eles. É não se posicionar na vida, porque sem perceber você está bebendo o mesmo vinho. É um conteúdo de cegueira, é um conteúdo de orgulho, é um conteúdo de lascívia, é um conteúdo de corrupção. Se você é cristão, judeu, muçulmano e tá me ouvindo isso, ou se você é israelense, entenda. Seja você dentro de Israel, seja você em qualquer outra nação do mundo. Não é o Islã e não é o mundo que está manchando Israel. É o caráter corrompido de Israel, dos judeus que não compreenderam, que estão manchando o mundo. A gente está vendo hoje, se cumprindo Isaías, ao contrário. Em vez de ser a luz das nações, virou a sombra, o vinho da Babilônia. E eu falei no vídeo do pecado de Efraim, a iniquidade de Efraim, eu vou reforçar aqui de novo. Qual que é a iniquidade da tribo de Efraim? Hoje a gente tem no mundo inteiro os judeus, os rabinos, quando vão ensinar sobre o Holocausto, eles ensinam que Hitler era descendente de Amã, o perverso, e os 10 generais também, e bababê, baboró, e etc. Então fica no inconsciente dos judeus que eles foram perseguidos pelos filhos de Amã, né? Os descendentes de Amã. Sendo que, na verdade, Hitler
e aquele Al-Hussein, os generais, boa parte dos generais e dos servos que estavam ali na região da Alemanha e do mundo que começaram a perseguir os judeus, são descendentes da tribo de Efraim e da tribo de Judá. Hitler era descendente direto da tribo de Efraim. Ou seja, então a tribo de Efraim, os judeus, a tribo de Judá, os judeus que não sabiam que eram judeus, mas tinham em seu DNA o sangue da aliança, perseguiram os seus próprios irmãos. A iniquidade de Efraim foi perseguir os seus irmãos. A iniquidade de Judá foi perseguir os seus irmãos. Não foi uma nação diferente que perseguiu. Foram os filhos do próprio povo. O Al-Hussein era a cabeça de Damasco, que está descrita lá em Oséias 7. E hoje a gente está tendo a mesma situação. A gente tem a família do presidente Trump, que é descendente dos Romanovs. Então a gente tem um descendente de Judá. A gente tem o Miller, da Argentina. O Miller Netanyahu é Miller. E a da Itália lá também é descendente de Efraim, fazendo as mesmas barbaridades. O Alcorão nos descreve certinho as escrituras sagradas. O Novo Testamento nos descreve certinho. A Torá descreve certinho, só que o povo perdeu a capacidade de interpretação porque estão sendo induzidos a erro. E se perdeu é porque também Deus permitiu. E se Deus permitiu, significa que você não está buscando em verdade. Porque a palavra é tão santa que Deus não revela para qualquer um. Entende? Aquele povo que tinha a palavra para revelar ao mundo, o assim chamado oráculo de Deus, é o oráculo que vive confuso, nem percebeu que foi os seus, que perseguiu os seus e continua perseguindo. Porque hoje o povo do Irã, a grande maioria é descendente tanto da tribo de Benjamim, quanto da tribo de Efraim, quanto da tribo de Judá. Vocês estão sendo levantados a matar uns aos outros dentro do seu próprio povo. Não é um goi, uma nação que está perseguindo os filhos de Israel. São os próprios descendentes das tribos ungidas para castigar tamanha profanação dentro da terra e no mundo. Deus ele deseja a restauração, a verdadeira techuvá, mas para isso tem que haver a coragem da renúncia e o verdadeiro desejo de obediência. Shalom, shalom.